A hora de acertar as contas com a Receita Federal está chegando. A partir de segunda-feira, dia 17, começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Este ano, a Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações. E vamos saber mais sobre prazos e novidades com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Supervisor, bem-vindo. Boa noite, gente. Bom, vamos começar perguntando quem está obrigado a fazer a declaração. Então, anualmente a Receita Federal publica uma instrução normativa com as regras do imposto de renda. Ela publicou a instrução normativa 2255 esse ano e lá estabelece quem é que precisa apresentar a declaração. Basicamente, é quem obteve rendimentos tributáveis, que é salário, aluguel, aposentadoria, são rendimentos tributáveis acima de R$30.888, quem recebeu outros rendimentos isentos acima de um determinado valor. Tem uma série de regras. O básico, o que mudou esse ano, né, a obrigatoriedade que apareceu esse ano, é para aquelas pessoas que possuem investimentos no exterior, aplicações financeiras fora do Brasil, ou recebem dividendos, e essas pessoas estão obrigadas a declarar esse ano, e quem, ano passado, atualizou o valor dos bens imóveis, né, para valor presente. Houve no ano passado essa possibilidade, e essas pessoas são os novos obrigados a declarar. Os demais continuam obrigados. Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital, vendeu um apartamento, alguma coisa, ela já estava obrigada e continua. Se a pessoa estava fora do Brasil, estava obrigada e voltou para o Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração. E uma das obrigações que é comum, né, embora não seja para muita gente, é quem possui bens em 31 de dezembro do ano passado acima de R$800 mil. Essas pessoas estão obrigadas a apresentar a declaração. Fora disso, não tem nenhuma obrigatoriedade. Então é comum, por exemplo, um médico tem que declarar? Depende, se ele estiver numa dessas situações, tem. Um presidiário tem que declarar? Se tiver numa dessas situações, tem. Um doente, se tiver numa dessas, eu tenho uma avó de não sei quantos anos, ela precisa declarar? Depende, se ela tiver numa desses critérios, sim, se não, não há nenhuma outra obrigatoriedade. Supervisor, agora com as novas tecnologias, muita coisa muda também, né? Quais são as principais novidades desse ano? Então, esse ano, em termos de tecnologia, a gente tem duas maneiras de fazer a declaração do imposto de renda. Uma delas é baixando um programa no computador, que a gente chama até de PGD, o Programa de Gerador de Declarações. Você instala no seu computador aquele programa e faz a declaração ali. E tem uma outra possibilidade, que é fazer ela online. Entrar lá na página da Receita e tem lá a possibilidade, faça aqui sua declaração online. Você clica ali, digita a sua conta GovBR e faz essa declaração online ali mesmo na tela do computador, sem precisar instalar nada no seu computador. Da mesma maneira, o aplicativo Receita Federal tem dentro dele lá a função Meu Imposto de Renda, onde você pode declarar ali também. Então, a novidade desse ano é que essa aplicação online, ela foi reconstruída. Ela está mais leve, ela está mais fácil de utilizar, está mais interativa. A gente veio desenvolvendo há uns 3 anos uma nova solução e implantaremos agora esse ano essa nova solução, essa nova forma online. As informações são as mesmas que tem que declarar, apenas a tecnologia mudou, a maneira de como o programa funciona que melhorou. Bom, vamos falar de prazo então. Começa na segunda-feira, dia 17, não é isso? Isso, dia 17. Normalmente a gente começa no dia 15, né, de um mês, mas dia 15 esse ano caiu num sábado. Então a legislação passou para segunda-feira. E terminaria no dia 31 de maio, que também é sábado. Então a legislação não permite, é 30 de maio. Então de 17 de março, às 8 horas da manhã, até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quem não entregar até lá, paga multa, né? Exatamente. Se a pessoa estava obrigada, ou seja, era um daqueles critérios que tinha lá de obrigatoriedade. Se ela não entregar no prazo e entregar fora do prazo, ela paga multa. Uma modalidade que vem crescendo muito é a declaração pré-preenchida. Nesse caso, a gente tem uma contribuinte aqui de Brasília que falou com a gente sobre uma dúvida. Vamos ouvir? Vamos lá. Meu nome é Amanda Souza, falo de Brasília. Na declaração pré-preenchida, eu tenho que guardar todos os meus recibos e comprovantes? Sim, Amanda. Tudo que você declarar, você precisa ter como provar que declarou, né? Lá no passado, a gente tinha declaração em papel, alguns aqui talvez lembrem, em que a gente tinha que anexar atrás do papel e grampear todos os recibos.
A tecnologia mudou, mas a obrigação de possuir os comprovantes do que você está declarando continua. Então, quando a declaração pré-preenchida coloca para você as informações, o que você tem que fazer é olhar os seus comprovantes e ver. Essa informação que está na pré-preenchida, eu tenho como comprovar? Se tem, deixa ela lá. Se não tem, é melhor tirar da declaração pré-preenchida. Se você olha os seus comprovantes e vê um papelzinho lá que tem uma despesa que não está na declaração pré-preenchida, é bom você incluir. Ou seja, você tem que entregar a declaração com todas as informações que você possa comprovar. Porque se houver algum problema, vão perguntar para você, cadê o recibo disso aqui? Onde é que está esse documento desse carro? Onde é que está essa informação? E aí você não vai poder dizer, estava na pré-preenchida. Não, você precisa comprovar tudo aquilo que está declarando. E agora um assunto que interessa muita gente, a restituição. A gente sabe que alguns grupos têm prioridade para receber. E uma ouvinte nossa também tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir. Eu me chamo Ilvanice da Silva Santos, sou aposentada aqui da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. A partir de quando a Receita começa a fazer a restituição? Se eu fizer logo a minha declaração, eu serei liberada nos primeiros lotes? Então, a Receita ela recebe milhões de declarações solicitando restituição do imposto de renda. Para pagar as restituições são pagas em lotes mensais. O primeiro lote é 30 de maio, depois o final de junho, julho, agosto, até o último, que é em setembro. Mas como é que a Receita escolhe quem vai receber primeiro? A lei determina que algum grupo de pessoas tenha prioridade. Por exemplo, os idosos acima de 80 anos têm prioridade máxima. Então, os primeiros que vão entrar na fila, independente da data que entreguem a declaração, são os acima de 80 anos. Quando a gente conseguir pagar todo mundo acima de 80 anos, a gente vai para o segundo critério de prioridade, que é quem é maior de 60, é portador de moléstia grave ou tem alguma deficiência física. Então, aí esses entram em segundo lugar. Depois que a gente conseguiu pagar esse pessoal todo, vem o terceiro critério de prioridade que a lei determina, que é os professores, aquelas pessoas cuja principal fonte pagadora seja o magistério, elas têm essa prioridade também por lei. E a partir daí, são aquelas pessoas que optaram utilizar a pré-preenchida ou assinalaram a intenção de receber por chave Pix. Então, essas ganham uma prioridade. Então, para o ouvinte, eu aconselho, se ela não tiver em nenhum desses grupos prioritários, não for maior de 80, maior de 60, professora, ela disse que é aposentada, né? O ideal é que faça a declaração utilizando a pré-preenchida e assinale o desejo de receber restituição por Pix, porque ela passa na frente das outras pessoas que não têm isso, das outras pessoas normais. As outras pessoas seguem uma ordem de data de entrega da declaração. Tá ótimo. Dúvidas, você pode tirar no aplicativo da Receita Federal ou no site gov.br/Receita Federal, né? Nós conversamos com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês.